Tenente Brigadeiro Brauer, bom dia. Estamos tendo a grata satisfação e a subida honra de receber em nosso Instituto Histórico Cultural da Aeronáutica para um enriquecedor depoimento histórico que constará do projeto Memória, o excelentíssimo senhor Tenente Brigadeiro do Ar Walter Werner Brauer, ex-ministro da Aeronáutica e primeiro comandante da Aeronáutica, o que muito nos honra, senhor Brigadeiro. Brigadeiro Brauer, o que motivou Vossa Excelência a ingressar na Força Aérea Brasileira? Eu diria o seguinte: eu entrei para a Aeronáutica quase por uma casualidade. Quando eu tinha 6 anos de idade, morava em Porto Alegre, por razões da entrada do Brasil na guerra. Meu pai era alemão nato e ele, como todos os alemães residentes do país, ele perdeu o emprego. E só conseguiu emprego no interior do Rio Grande do Sul, numa cidadezinha chamada Santa Cruz do Sul, onde havia uma grande colônia de imigrantes alemães. E ali eu praticamente fiz os meus estudos, e era uma cidade que não tinha grandes acessos aos centros principais, tipo Porto Alegre, Santa Maria, cidades maiores ali do Rio Grande do Sul. Criaram, naquela ocasião, assim que eu cheguei a Santa Cruz, criaram um quartel do Exército. E esse quartel apareceram oficiais, sargentos, etc., e começaram a ser conhecidos na cidade. Eu achei interessante a carreira militar. Meus pais foram a Porto Alegre em uma certa ocasião, por volta, quando eu tinha uns 14 anos, mais ou menos. E de lá eles trouxeram, sabendo da minha possível vocação militar, eles foram trazer prospectos para ingresso no Exército. E, por casualidade, eles trouxeram também o ingresso para a Aeronáutica. E eu vi então que havia algo chamado Força Aérea. Eu faço um parênteses nesse instante dizendo o seguinte: eu sempre gostei de aviões. Eu fazia aeromodelos, eu fazia não a motor, porque os equipamentos eram bastante caros na ocasião. Fazia planadores e gostava muito daquilo. Quando havia um campo de aviação na minha cidade, e quando pousava um avião, eventualmente lá, eu pegava a bicicleta e ia lá para subir e descia grandes ladeiras para chegar em estradas, né? Para chegar lá no campo de aviação e ver os aviões. Então, voltando ao prospecto para a entrada na escola preparatória, eu fiz o exame em 1952 e passei no exame físico, e quando eu caí em mim, eu estava entrando em Barbacena, na escola preparatória de cadetes do ar. A minha vida na escola foi, digamos, um aprendizado muito bom, porque a escola da EPECAR, ela era um lugar ermo, quer dizer, para quem estava no Rio Grande do Sul, era um lugar muito distante e difícil de chegar. Então eu me julgava do outro lado do mundo e tive que viver ali junto com os colegas, onde eu fiz, evidentemente, grandes amizades. Então a minha entrada para a aeronáutica foi motivada por uma certa vocação militar e também acrescida de uma vocação para a aviação. Brigadeiro Brauer, no transcorrer de sua brilhante carreira na Força Aérea Brasileira, quais os fatos marcantes vivenciados por Vossa Excelência que ficaram indelevelmente registrados em sua retentiva e que seriam de bom ouvinte destacar neste seu depoimento? Eu posso fazer uma espécie de cronologia de fatos que aconteceram na minha carreira. Como eu já havia falado antes, a escola preparatória de cadetes, ela foi uma escola de vida. Lá eu aprendi a ser absolutamente independente e
Fato que foi, digamos, me dito pelos meus pais, porque nas primeiras férias que eu voltei para casa, eu já voltei de uma maneira completamente diferente do garoto que saiu do interior do Rio Grande do Sul. Então essa foi a minha, digamos, a minha entrada para a Força Aérea. Depois de Barbacena, Campo dos Afonsos, Escola de Aeronáutica, onde o voo, evidentemente, era o grande atrativo e a grande vibração de todos nós. Naquela época, fazia-se o voo, praticamente todos os dias havia escala para voo. Coisa que, desde o primeiro ano, que o tempo de escola aeronáutica eram 3 anos, naquela época. E nesses 3 anos, sempre havia o voo de manhã num dia, no dia seguinte à tarde, alternando-se com os estudos, digamos, nas matérias técnicas e matérias humanistas e matérias também, digamos, de toda a ordem do currículo da Escola Aeronáutica. Terminado o curso, terminei muito bem, terminei bem classificado na turma e fui designado para piloto de caça. Que também foi eu almejava isso, queria ser piloto de caça e consegui essa condição. Fui fazer o meu estágio em Fortaleza durante praticamente 1 ano, onde eu tive contato então com os primeiros aviões a jato. Eram, na época, foi a segunda turma que utilizou o T-33 e o F-80. E de fato são bastante diferentes dos T-19, dos Fairchilds e dos T-6 que nós voávamos na Escola de Aeronáutica. Mas terminei o meu estágio de aspirante e depois segundo-tenente em Fortaleza e fui classificado na base aérea de Santa Cruz no primeiro grupo de caça, onde permaneci por cerca de 3 anos e meio, ou 4 anos aproximadamente, chegando a líder de esquadrilha de caça. Lá voava-se, naquela época, os Gloster Meteor, aliás, aviões excepcionalmente confiáveis e muito bons aviões. Não eram equipados com um instrumental muito moderno, porém era um avião extremamente confiável. Nos idos de 1963, 62, 63, havia um certo clima de política muito acirrado dentro da Força Aérea. Começou com a renúncia do presidente Jânio Quadros e depois a época do governo João Goulart. E o grupo de caça era um local em que se discutia muita política. Eu nunca fui político, aliás, a minha carreira nunca teve essa orientação, mas eu resolvi fazer um curso de engenharia porque eu vi que naquele grupo de caça, naquela base aérea de Santa Cruz, naquela ocasião, poderia haver confusões entre grupos de oficiais que estavam de um lado ou de outro da chamada legalidade naqueles tempos. E eu fiz então me inscrevi no curso de engenharia no Instituto Militar de Engenharia. Isso foi em 1963. Lá eu completei o curso de engenheiro civil. Lá eles chamavam de engenharia de construções e fortificações, que equivale nas faculdades civis à engenharia civil. Terminado esse curso, eu fui designado para a diretoria de engenharia, onde eu comecei a me interessar por projetos de pistas de aeroportos e a infraestrutura toda de uma base aérea, de um aeroporto, enfim,
Nesse ramo eu praticamente me especializei. Passados 2 anos eu fui para São Paulo, transferido para São Paulo, no 4º Comando Aéreo Regional, e fui classificado no Serviço Regional de Engenharia. Ali trabalhei em vários aeroportos da região de São Paulo e Mato Grosso, construindo pistas, construindo pátios, construindo hangares para a Força Aérea e também para a aeronáutica naquela época. Como não havia Infraero, não havia quem cuidasse de aeroportos, era a própria aeronáutica que tomava conta, inclusive dos aeroportos civis, onde nós tínhamos que fazer toda essa engenharia, digamos, de reparos, de adaptações, de ampliações e até aeroportos partindo do nada, ou seja, desde o início até o final. Depois de São Paulo, eu fiz o meu curso de Estado Maior aqui no Rio de Janeiro e, terminado o curso de Estado Maior, eu fui designado novamente para São Paulo, onde eu assumi o Serviço Regional de Engenharia, Serviço Regional de Aviação Civil em São Paulo, que foi uma experiência da qual eu participei por cerca de 3 anos e meio, e que me deu uma vivência bastante razoável do setor de aviação civil no Brasil. Fui piloto checador, desde teco-tecos, digamos, aviões pequenos, até o avião maior que eu voei foi o Boeing 727, que na época era um dos aviões mais modernos e, de fato, me deu uma experiência de voo de aeronaves maiores muito boa. Desse será que eu fui convidado para ir para a comissão de construção do aeroporto de Cumbica, onde eu trabalhei como diretor técnico durante 6 anos. Desde os primeiros desenhos, os primeiros estudos a respeito do novo aeroporto de São Paulo, até a sua inauguração em 1985, quando então esse aeroporto foi entregue à Infraero, que já existia evidentemente, e que passou a administrar o Cumbica, que hoje é o maior aeroporto, o aeroporto principal do Brasil e da América Latina também. Então isso é uma das fases da minha carreira da qual eu me orgulho bastante, que foi um trabalho de uma equipe bastante, digamos, eficiente, né? Contratamos centenas de pessoas para nos auxiliar, desde outros engenheiros, arquitetos, topógrafos, laboratoristas, e especialistas em tráfego aéreo, enfim, tudo que interessa a construção de um aeroporto bem equipado, como é o caso do aeroporto de Cumbica. Eu continuo chamando de Cumbica porque não é o nome oficial do aeroporto, mas é o nome tradicional da Força Aérea. A base aérea de São Paulo, nós sempre costumávamos chamá-la de base aérea de Cumbica. E assim ficou na minha memória, de uma maneira mais efetiva, chamá-la sempre de base de Cumbica e o aeroporto de Cumbica. Terminado essa época do aeroporto, em 1985 eu fui designado para uma missão no exterior como adido aeronáutico junto à Embaixada Brasileira em Roma, na Itália, onde eu passei 2 anos. Também uma experiência bastante gratificante. Conheci a área diplomática, fiz grandes amizades lá dentro e conheci também, pela posição geográfica da Itália, conheci grande parte da Europa, onde eu viajei, e a Itália quase toda, onde nos fins de semana nós fazíamos algumas viagens, tanto viagens a serviço como viagens também de lazer. Retornando nessa missão exterior,
eu fui para o CTA, em São José dos Campos. Fui ser o vice-diretor do CTA como posto de coronel. Passei um ano como coronel e após esse ano, em 1988, eu fui promovido a brigadeiro do ar. Passei mais um ano como brigadeiro, como vice-diretor do CTA, e lá digamos, o que me chamou, que eu posso ressaltar do CTA, e que eu dei um grande apoio dentro do que eu podia na ocasião, foi no VLS, o veículo lançador de satélite, que estava sendo desenvolvido lá, na questão de formação de pilotos de ensaio também, e também no desenvolvimento junto à Embraer dos aviões destinados à Força Aérea. Terminada essa missão, eu fui designado para comandar a SEMAR. Fui comandante da SEMAR de 90 e 91, e também é uma grande experiência de vida, porque lá se conhece turmas mais modernas, evidentemente, mas é um trabalho digamos, de conhecimento, no meu caso, de como os mais jovens estavam sendo treinados, estavam sendo, digamos, atualizados com os principais problemas da Força Aérea. Mas os estudos que eram levados pelo Estado-Maior para a SEMAR eram lá desenvolvidos e apresentados ao final do ano ou nas épocas marcadas para tal. Terminados esses 2 anos na SEMAR, eu fui transferido para Brasília, para o Estado-Maior da Aeronáutica, onde eu fiquei uma temporada muito curta, que foi cerca de 6 meses, porque eu fui chamado para ser o diretor de engenharia da Infraero. A Infraero, sediada em Brasília, ela, com a mudança do governo de Fernando Collor para o Itamar Franco, houve mudança nos ministros, saiu o ministro Sócrates e entrou o ministro Lobo. E o brigadeiro Lobo então me convidou para ir para a Infraero, porque ele foi designado o presidente da Infraero, e eu o acompanhei como diretor de engenharia. Então, durante um ano, eu fiquei na Infraero, e ali também tive uma experiência de vida muito boa, conhecendo o trabalho da Infraero, já naquela época bastante desenvolvida, e que tomava conta de dezenas de aeroportos, onde, na minha função, eu tive um trabalho bastante efetivo. Passado esse ano, esse ano na Infraero, eu fui promovido a Major Brigadeiro e fui designado para comandar o 4º Comando Aéreo Regional em São Paulo. Também foi uma temporada de realizações em São Paulo, onde, através do comando Comar, eu tinha uma jurisdição sobre várias unidades, e sabendo que São Paulo é um dos locais onde há as maiores instalações ligadas a ensino, e, por exemplo, o próprio CTA, o CEMITA, e o CTA também, que é uma grande instituição, uma grande unidade, e também a Guaratinguetá, que fica no estado de São Paulo, e por último, a Academia da Força Aérea em Pirassununga. Terminado o meu tempo no 4º Comar, onde eu fiquei cerca de 2 anos e meio, eu fui promovido a tenente brigadeiro e designado para o Departamento de Pesquisas e Desenvolvimento em Brasília, o DEPED. O DEPED, que comandava, hoje as coisas alteraram, mas naquela época comandava o CTA, a Barreira do Inferno, o campo de lançamento da Barreira do Inferno, o campo de lançamento de Alcântara, e também o cachimbo, ou seja, naquela época chamávamos de
destacamento do Cachimbo, hoje é o CPBV, o Campo de Provas Brigadeiro Veloso. E, de fato, mantém aquela área como uma ponta de lança, digamos, na Amazônia, e uma área incrivelmente grande, campo de provas, e que nos deu muito trabalho mantê-la livre dos ladrões, ou dos ladrões de mogno, que adentravam aquela área para roubar o mogno, e o efetivo lá do campo de provas do Cachimbo era muito pequeno. Tivemos até que fazer uma missão real de bombardeio, trazendo aviões da base aérea de Santa Cruz, do primeiro grupo de caça. Não era do grupo de caça, eram os aviões eram os A1, aquele esquadrão de A1 de Santa Cruz, primeiro do 16º Grupo de Aviação, e que bombardearam uma ponte que era utilizada para, uma ponte muito bem feita, de madeira, porém, onde saíam os caminhões carregados de mogno de dentro do terreno nosso do Cachimbo. Para ter uma ideia do Cachimbo, o Cachimbo é maior do que o estado de Sergipe. Ele tem cerca de 36 mil quilômetros quadrados. Campo de provas do Cachimbo, então, é isso. Alcântara estava ainda em fase de instalação, de melhoramentos, etc., e fazendo lançamentos de alguns foguetes. Não chegamos a lançar, na minha época, nenhum o primeiro VLS foi lançado depois da minha passagem pelo DPED. Depois do DPED, onde eu passei cerca de 1 ano e meio, eu fui designado para o Comando Geral do Mar. O CONGAR, evidentemente, é o sonho de todo aviador ser o comandante do CONGAR. Ali o que eu posso ressaltar foi a primeira participação da nossa Força Aérea naquele de exercício Red Flag dos Estados Unidos, comandada na ocasião essa missão pelo brigadeiro Adalberto, que trabalhava junto a mim no CONGAR. E ele então levou uma equipe grande, com aviões A1 para os Estados Unidos, e foi um sucesso essa participação nossa na Red Flag. No CONGAR eu fiquei cerca de 1 ano e pouco, e também defendia muito e incentivava sempre a compra de um avião que acabou se realizando, na compra, o desenvolvimento pela Embraer do Super Tucano, o nosso T-29, que eu sempre acreditei que esse avião poderia ser de grande utilidade para a manutenção de vigilância nas fronteiras do país, pela sua grande autonomia e por ser um avião de operação bastante próxima, apesar de não ser de grande desempenho, mas ele era muito bem equipado de instrumentos para que a transição desse avião para os aviões de primeira linha, os F-5, os Mirage, fosse parecido. O painel era praticamente o mesmo do T-29 com os AMX e com os F-5, que agora estão em fase de atualização. Terminada essa passagem pelo CONGAR, eu fui designado para chefe do Estado-Maior, onde eu permaneci cerca de 4 ou 5 meses apenas, porque terminou o primeiro governo do presidente Fernando Henrique, e o brigadeiro Lobo, que era o ministro da Aeronáutica na ocasião, ele passou para mim o cargo de ministro da Aeronáutica. Fui designado pelo presidente Fernando Henrique para ministro da Aeronáutica, e eu assumi em 1º de janeiro de 99 esta função.
O que eu posso dizer é que acompanhei a criação do Ministério da Defesa, que foi criado 6 meses após eu ter assumido o cargo de ministro da Aeronáutica. E nessa ocasião, quando foi criado foi definitivamente criado de fato e de direito o Ministério da Defesa, eu deixei de ser ministro e passei a ser comandante da Aeronáutica. Um parênteses apenas, eu nunca acreditei muito no Ministério da Defesa e continuo, depois de 9 anos, não acreditando muito. Isso é uma crítica que eu faço de peito aberto, porque acho que as coisas não melhoraram, tirando o ENFA e criando o Ministério da Defesa. Acho que os militares, as Forças Armadas, elas perderam status, perderam visibilidade junto ao governo e não vi vantagem nenhuma, pelo contrário, na criação do Ministério da Defesa, como não vejo até hoje. Então essa foi uma das razões, acredito eu, por eu ter sido demitido pelo presidente no final do ano de 99. Então eu permaneci durante 6 meses aproximadamente como ministro e 6 meses como comandante. E o episódio da minha demissão foi um episódio absolutamente banal, mas era uma situação que eu sentia por vários, digamos, indícios que eu estava sendo, o termo da gente, eu estava sendo fritado. Mas não me arrependo do que fiz, saí de cabeça erguida, aplaudido de uma maneira bastante intensa ao fazer o meu discurso de despedida, né? E saí muito bem com a tropa, que é o que me interessa. Então essa é um resumo da minha carreira e dos fatos que eu julguei relevantes mencionar. Tenente Brigadeiro Brauer, que mensagem Vossa Excelência deixaria para os seus pósteros, principalmente para aqueles que estão ingressando na aeronáutica, os cadetes da Academia da Força Aérea, os alunos da Escola Preparatória de Cadetes do Ar, os alunos da Escola de Especialistas da Aeronáutica e também os estagiários do Centro de Instrução e Adaptação da Aeronáutica? Bem, eu fiquei durante praticamente 46 anos desde a entrada para a escola preparatória até essa saída de comandante da aeronáutica em 99, dezembro de 99. O que, baseado na minha experiência pessoal, que eu diria aos jovens que ingressam na aeronáutica, é que eles tenham que entrar por vocação. Eles têm que querer ser militares, querer ser aviadores. Esse é o primeiro item que eu acredito que os que entraram na escola preparatória, os que estão entrando na escola preparatória e depois passam para o PSU, para a Academia da Força Aérea, bem como os que entram diretamente para a academia, eles devem acreditar na carreira de oficial aviador. Ou, no caso dos intendentes, oficial-intendente, oficial de infantaria, e que são os que são formados pela Academia de Pirassununga. Lá, eu recomendo que eles sejam disciplinados, que eles sejam competentes e que eles acreditem na carreira. A carreira é muito boa, é espetacular. Até hoje eu faço propaganda para jovens filhos, netos ou conhecidos de pessoas amigas para que ingressem na Força Aérea. Então, em termos gerais,
Eu diria isso. E uma vez abraçada a carreira, sair oficial, tentar, ou seja, almejar, melhor dizendo, chegar ao topo da carreira. Não é fácil, eu diria, mas não é impossível. A prova disso está aqui com quem está nesse instante fazendo esse depoimento. É o que eu teria a dizer aos jovens que hoje ingressam na carreira. Brigadeiro Brown é muito grato pelo seu enriquecedor depoimento. Um bom dia para o senhor.